A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um poço da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje, dia do Senhor, dia de Santo Culto da Missa, segundo domingo da Quaresma, com litúrgica roxo. Meu querido irmão, Santa Missa para todos. O evangelho que nós vamos ouvir hoje é um evangelho maravilhoso. O evangelho que está em São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. É o que você vai ouvir na Santa Missa de hoje. A transfiguração do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte, a uma montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias e conversava com ele. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, fareis 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez ouvir-se uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em que pus a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não contes a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este evangelho que você vai ouvir hoje na Santa Missa é um evangelho forte. A transfiguração do Senhor. O maior teólogo, o maior doutor da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, diz que aqui aparece a Trindade na transfiguração do Senhor. O Pai na voz, o Espírito Santo na nuvem luminosa, do verso 5, e o Filho no homem, Jesus Cristo. Meus irmãos, certo é que assim como Jacó colocou o nome daquele lugar de Betel, porque ali vira uma escada que levava para o céu, Pedro, Tiago e João, como igreja, eles veem a glória, eles veem o céu. E eles veem o que acontece no céu. Os santos juntos de Jesus. Vejam, meus irmãos, que se nós pegarmos numa outra passagem evangélica, vai dizer que eles conversavam com Jesus a respeito do que iria acontecer com Jesus em Jerusalém. Logo vemos Elias e Moisés representando para nós na nova aliança os santos, que conversa com Jesus com o que vai acontecer em Jerusalém, aqui na terra. Vemos que os santos têm consciência. Vemos que os santos intercedem sim, como mostra essa narração evangélica, falando e estão envoltos na glória de Cristo. Por isso Apocalipse 14, verso 4 diz: Aonde o Cordeiro vai, os santos também vai. Onde o Cordeiro está, os santos também estão. E logo nós podemos ver que Moisés representa a lei veterotestamentária e Elias os profetas. Mas também nós vemos aqui uma prova verídica que onde está a Trindade estão os santos.
Aqui está o Pai, na voz, no Espírito Santo, na nuvem luminosa, que sempre esteve com o povo veterotestamentário. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 10, 2, todos foram batizados em Moisés na nuvem. É o chamado batismo no Espírito Santo. E é esse Jesus que faz isso, que batiza no Espírito Santo. Isso João Batista falou. Fazendo referência ao sacramento do batismo. Por isso, certo é, meus irmãos, que nós temos um evangelho hoje muito rico, para ser meditado numa boa homilia, num Padre Santo, num Padre verdadeiramente que vive a doutrina da Igreja. Verdade essa que nós podemos degustar dessa palavra que é viva, rica e que nos apresenta muitas coisas para nós, inclusive para a nova e eterna aliança. É a maior intercessão dos santos dentro da Sagrada Escritura, porque assim como Jacó viu o céu, Pedro, Tiago e João têm com Pedro as chaves da igreja de ligar a essa glória que estava Moisés e Elias com Jesus. E aqui nós vemos também outra coisa interessante que nós podemos fazer. Aqui nós vemos que nós podemos fazer as tendas para os santos. Vamos fazer 3 tendas, Senhor. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Vocês sabem o que significa isso? Não? Eu sei que não vai ter audiência, não vai ter relevância esse vídeo. Mas depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso aqui. As 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Significa igrejas, templos. Templos levantados aos santos. Templos, um templo é Elias, outro templo onde Elias é o padroeiro, outro templo, um templo onde é Moisés e outro templo a Cristo. Ao Cristo Rei do Universo. Né? Uma diocese, uma paróquia, uma capela. Aqui está a doutrina das dioceses, capela, paróquia, dedicada a esses santos. Eles quiseram fazer isso. Na glória. Por quê? Porque nesses templos está a glória do Senhor. Aqui estão os templos com seus padroeiros. Templos erguidos, dedicados aos santos. Templo onde o padroeiro é Santo Antônio. Um templo, uma paróquia, uma diocese, uma capela, onde o padroeiro é São Francisco, Nossa Senhora de Fátima, o próprio Jesus Cristo. Então, essa narração ela é completa. Ela é completa para mostrar, prefigurar a nova e eterna aliança. Porque sempre no templo paira a glória do Senhor. O templo de Salomão foi feito à semelhança do que foi mostrado no céu a Ezequiel no capítulo 41. Do jeito que é no céu, é erguido, é feito o templo na terra. Por isso que o templo ressoa a glória de Deus, o paraíso, a eternidade. Meus irmãos, que esta pequena reflexão desse evangelho nos ajude. Nos ajude a viver e a vivenciar esse tempo da quaresma que nos convida verdadeiramente à Igreja Católica Apostólica Romana. Não me refiro a certos grupos de bispos, não. Isso não é igreja. Eu me refiro à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, que nos convida a vivenciar o tempo de jejum, de oração, de esmola, penitência, reflexão, não é? Por isso, nós possamos, com esse rico evangelho, vivenciar a doutrina da Santa Madre Igreja. Porque tudo isso é verdadeiro e é verídico. Bom domingo a todos, Santa Missa para todos, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.